Sejam bem-vindos para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Assim nos fala a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E agora vamos ler em Colossenses, capítulo 4, Colossenses, capítulo 4, duas cartas após Efésios, Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. As cartas de Efésios e Colossenses são consideradas pelos estudiosos da Bíblia como cartas gêmeas, cartas irmãs, porque elas apresentam muitas semelhanças em seus conteúdos. De fato, elas foram escritas pelo mesmo autor, o apóstolo Paulo, na mesma época quando ele se encontrava preso. Mas nessas duas cartas nós observamos aqui que Deus está, por meio do apóstolo Paulo, nos encorajando a aproveitarmos bem o nosso tempo. Lá em Efésios diz, olha, não se portem, não vivam como nécios com alguém que não tem sabedoria, mas se portem, vivam, andem com sabedoria, remindo o tempo, ou seja, aproveitando bem o tempo. E Colossenses vai complementar, dizer, aproveitando bem as oportunidades da vida. Falar sobre tempo. Nós vivemos reclamando do tempo, reclamamos a falta dele, ou nós reclamamos muito porque ele passa rápido demais. Interessante é que todos nós, sem exceção, dispomos de 365 dias, 12 meses, 24 horas por dia a cada ano que se inicia. Mas parece-nos que uns aproveitam melhor o tempo, melhor as oportunidades da vida do que outros. Então nós precisamos de uma reflexão, de uma análise, porque pode ser que nós não estamos satisfeitos com a nossa vida devido à forma que nós temos utilizado o nosso tempo. Pode ser que nós não estamos satisfeitos com as nossas vidas, talvez porque nós estamos estagnados no tempo, parados no tempo. Às vezes uma depressão, algo que aconteceu no passado, possa ter sido uma perda, possa ter sido um fracasso, possa ter sido uma decepção, uma desilusão, possa ter sido uma mágoa, um rancor que entrou no coração e não vai embora, pode ser um não da vida, algo que nós queríamos muito e não alcançamos. Isso nos faz ficarmos parados e estagnados no tempo e não traz satisfação em nossas vidas. Pode ser também, talvez, porque nós estamos perdidos no tempo. Nós não sabemos para onde está indo a nossa vida. Nós estamos vivendo numa rotina estressante, cansativa, desgastante. E parece que, de fato, o tempo está indo embora e a gente não está percebendo. Mas também podemos não estar satisfeitos com as nossas vidas, porque nós estamos tão ansiosos quanto ao dia de amanhã, quanto ao futuro, quanto ao ano que vem, que nós não estamos aproveitando o dia de hoje, o agora, o presente que nós estamos vivendo. E se nós estamos vivendo dessa forma, não satisfeitos, certamente nós não estamos felizes. Nós podemos ter um salário no final do mês, podemos ter uma família, um bem material, podemos ter um renome, um bom emprego, mas nós não estamos felizes porque não temos aproveitado bem o tempo, não temos aproveitado bem as oportunidades da nossa vida. E se essa é a nossa realidade, nós precisamos então ser confrontados, precisamos começar a combater a nós mesmos, para que nós possamos aproveitar bem o tempo, aproveitarmos melhor as oportunidades da nossa vida. Mas isso exige mudança. Mudança de pensamento e mudança de atitude, porque não adianta a cada ano que se inicia, cada aniversário que nós completamos, nós ficarmos fazendo
reflexões, mas eu queria mudar de vida, a minha vida está passando muito rápido, parece que eu não estou fazendo nada, não estou vendo para onde está indo a minha vida, né? Preciso mudar, e passa ano, entra ano, chega aniversário, vai aniversário e parece que nada acontece, porque nós precisamos de mudança. Eu gosto muito de uma frase de Albert Einstein, quando ele diz que loucura é nós queremos resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. Então nós precisamos dessa mudança de pensamento e mudança de atitude. Então nós precisamos fazer algumas considerações sobre o tempo. Algumas considerações sobre o tempo, para que isso possa confrontar o nosso pensamento, isso venha trazer uma mudança de pensamento em nós. Primeira consideração que nós precisamos fazer em relação ao tempo, é que o tempo, ele precisa ser utilizado por nós como uma preciosidade. O tempo precisa ser utilizado por nós como uma preciosidade. Olha, nós precisamos considerar o tempo como aquilo de mais precioso, de mais valoroso que nós temos em nossas vidas. Por quê? Porque parece que nós estamos acostumados a darmos mais valor ao dinheiro, às coisas materiais, do que ao tempo. E não, o tempo ele é muito mais valioso do que qualquer dinheiro que possamos ganhar. E nós precisamos ir na contramão desse pensamento do mundo, porque nós podemos alcançar dinheiro e mais dinheiro, riquezas e mais riquezas, mas nós podemos continuar infelizes se nós não estivermos aproveitando bem o tempo, aproveitando bem as oportunidades das nossas vidas. Nós observamos muito que em troca do dinheiro, nós deixamos de valorizar tempo com aquelas pessoas que nós dizemos que mais amamos. Nós dizemos que não temos tempo para Deus. Às vezes porque nós estamos tendo tempo para correr atrás de coisas materiais. Dizemos que não temos tempo para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos, para os nossos familiares. Por quê? Porque nós estamos correndo atrás de coisas que não têm o mesmo valor do que o tempo. O tempo ele é valioso e nós devemos tratá-lo, utilizá-lo como uma preciosidade. Principalmente o tempo de hoje, o presente. Nós não podemos pensar que amanhã vai acontecer isso ou não vai acontecer e deixarmos de viver o presente. Há uma frase no filme Kung Fu Panda, que é um provérbio chinês que falam, que eu gosto muito, que diz que o passado ele é história, o futuro ele é um mistério, mas o hoje ele é uma dádiva, por isso que ele é chamado de presente. É um presente o tempo que nós temos de vida. Se nós estamos ainda vivos, acordamos a cada manhã, significa que nós estamos recebendo de Deus um presente diário para vivermos nessa terra, para aproveitarmos suas oportunidades e não para ficarmos estagnados remoendo o passado, não para vivermos um dia de correria, estresse, cansado, e não para pensarmos no dia de amanhã e deixarmos de viver o dia de hoje. Nós precisamos utilizar o nosso tempo como uma preciosidade. Ele vale mais do que tudo. É o que nós temos mais de valioso, é o nosso tempo. Não podemos trocá-lo por nada. Mas a segunda consideração que nós precisamos fazer é que o tempo ele deve ser utilizado não apenas como uma preciosidade, mas ele deve ser utilizado com uma finalidade. Ele deve ser utilizado com uma finalidade. Nós precisamos saber para onde as nossas vidas estão indo. Quando nós acordamos, a cada ano que se inicia, para onde nós estamos indo? Quais são nossos planos? Nós precisamos entender que o tempo existe em função de nós e não o oposto. Nós não existimos em função do tempo, mas o tempo é nos presenteado por Deus para que nós possamos administrá-lo. É o que Paulo aqui está dizendo. Vivam com sabedoria, remindo o tempo, sabendo utilizar bem o tempo de vida que vocês têm. E parece que quando nós vivemos sem ter um propósito, sem ter uma finalidade, sem planos, sem projetos, nós vamos só desperdiçando o nosso tempo com coisas fúteis às vezes, com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, que na verdade nos faz jogar o tempo que é precioso no lixo.
o tempo fora. Então nós precisamos tratar o tempo como uma preciosidade, mas nós também precisamos utilizar o tempo com uma finalidade. Precisamos de uma direção, de um propósito em nossas vidas que possa nos conduzir. Mas em terceiro lugar, terceira consideração que precisamos fazer em relação ao tempo é que ele precisa ser utilizado com qualidade. Ele precisa ser utilizado com qualidade. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, em Eclesiastes. Eu gosto muito desse texto. Eclesiastes, nós vamos abrir no capítulo de número 12. Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 1 em diante. Eclesiastes 12, 1 em diante. Sabemos que quem escreve o livro de Eclesiastes é o rei, mais sábio que existiu, que foi Salomão. E Eclesiastes, só para a gente entender um pouco do contexto, nada mais é Salomão escrevendo e compartilhando conosco que diante de toda a sabedoria que ele tinha em sua vida, ele foi atrás de tudo, e ele aproveitou de tudo que ele poderia, ou que alguém desejaria aproveitar nessa terra. Ele teve de tudo, riquezas, prazeres da carne satisfeita, ele teve de tudo. Mas ele vai dizer o seguinte, que tudo isso sendo utilizado de uma forma não sábia, e olha que ele era sábio, mas tudo isso utilizado de uma forma não sábia, ou seja, sem a direção de Deus, sem ser a vontade de Deus, levou Salomão a reconhecer que a vida era como uma vaidade, ou seja, como algo sem sentido, sem razão, sem propósito, como correr atrás do vento. Então ele está agora concluindo esse livro que ele está escrevendo, e ele vai trazer alguns conselhos aqui. E no capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da sua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Ele está dizendo o seguinte, olha, jovens ainda, moços, lembra-te do teu Criador, enquanto você ainda está jovem, moço, novo, porque chegará os dias, os olhos já não vão ser os mesmos, o vigor físico já não será mais o mesmo, as limitações serão cada vez maiores. Então ele está dando aqui um conselho, olha, lembrem-se do teu Criador, aproveitem bem a sua juventude. E ele já tinha dito isso no capítulo 11, versículo 9, quando ele diz assim, alegra-te jovem na tua juventude. Capítulo 11, versículo 9, alegra-te jovem na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Agora ele só vai trazer um limite. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Mas ele está dizendo, olha, aproveita, jovem, a sua juventude. Porque vai chegar dia que você vai querer voltar a ser jovem. E não vai ter mais jeito. Sabe por quê que nós devemos aproveitar o nosso tempo, utilizar ele com qualidade? Porque ele não volta. O tempo não volta. E quantas pessoas ficam frustradas porque queriam voltar lá atrás, voltar na vida. Então nós precisamos aproveitar o hoje com qualidade, para que nós, se chorarmos, seja não de tristeza por aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos, mas que seja por saudade daquilo que nós vivemos com grande qualidade e com o melhor que nós podíamos viver. Então, se você ainda é jovem, não está casado ainda, em vez de ficar aí tão preocupado se vai casar, buscando sofrer, ter sofrimentos, tristezas em seu coração antes do tempo, olha, aproveita a juventude, vai procurar pensar no seu presente, o que é melhor para você fazer hoje, claro, como Salomão fala aqui em Eclesiastes, sabendo que de tudo você vai prestar contas a Deus. Também não é sair fazendo tudo que você quer, aproveitar a vida como o mundo fala, mas aproveitar a sua juventude, ser feliz. Então é hora de estudar, vai estudar, porque vai chegar o dia que você vai casar, que os boletos vão chegar, que a vida vai ser mais complexa, e aí você vai ter saudade da sua juventude
e vai bater aquela tristeza, arrependimento e não tem como mais voltar atrás. Então, se você está casado e ainda não tem filhos, então aproveita a vida de casado. Mas chegou os filhos, aproveita os filhos. Muitas pessoas estão trocando participar da criação dos filhos, do desenvolvimento dos filhos, perdendo tempo por algo que é menos precioso, que é o dinheiro. Então, tenta dar o melhor de si para que você aproveite a infância, o crescimento, o desenvolvimento dos seus filhos, para que lá na frente, quando ele sair de casa, isso não venha a ser um grande sofrimento, mas apenas vai ser um sentimento de saudade, de boas lembranças do que viveram juntos. Nós estamos na vida adulta, vamos aproveitar a vida adulta, em vez de pensar que queríamos ser jovens, crianças, que não tem mais jeito, porque o tempo não volta. Vamos viver, porque vai chegar os dias, como aqui Salomão está dizendo, que nós vamos querer voltar a essa vida adulta, com vigor para viver, e já vamos ter as nossas limitações devido à idade. Então nós precisamos aproveitar com qualidade, utilizar com qualidade o nosso tempo, o tempo de hoje, para que lá na frente nós não possamos chorar por tristeza, por aquilo que nós deveríamos fazer e não fizemos, mas que sejam choros de saudade, por lembranças boas que nós vivenciamos com qualidade, com o melhor que podíamos, o tempo que nós tivemos. Então nós precisamos ter em mente essas três considerações, que o tempo ele deve ser utilizado como uma preciosidade, deve ser aquilo que tem mais valor em nossas vidas. O tempo ele precisa ser utilizado também com uma finalidade, precisamos ter uma direção, um propósito em nossas vidas. Mas também o tempo ele precisa ser utilizado com qualidade, porque ele não volta mais. Então nós precisamos vivenciar com o máximo, com o melhor possível que nós possamos viver, para que lá na frente nós não possamos nos arrepender. Mas então, tendo essas considerações em nossas mentes, nós precisamos agora refletirmos como que nós vamos então aproveitarmos bem o nosso tempo, aproveitarmos bem as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós queremos observar que para nós aproveitarmos bem o nosso tempo, as oportunidades da vida, dependerá da nossa visão. Dependerá da nossa visão. Nós precisamos reconhecer e saber por que nós estamos aqui. Qual que é o nosso propósito? Para onde as nossas vidas estão indo? Seja aqui nesta terra, como pela eternidade. Eu observo que as pessoas não se preocupam muito com isso. De fato, às vezes seguimos uma música que fez sucesso, que é famosa até hoje, que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. E a pergunta é, está levando para onde? As pessoas estão às vezes alcançando tudo o que queriam, mas elas vivem como se não estivessem satisfeitas com nada. Porque para onde as vidas estão indo? Qual o sentido? Qual o propósito? Qual a razão de acordar a cada manhã, a cada dia? É para ficar chorando pelo passado? É para ficar estressado com o presente? Ou é para deixar de viver o presente ansioso com o futuro? Ou é acordar sabendo para onde está indo na vida? Há uma frase também que eu gosto no filme da Alice no País das Maravilhas, quando ela ali está perdida, ela ali quer descobrir uma estrada que ela possa ir para algum lugar, e ela encontra um gato e ela pergunta: olha, para onde vai essa estrada? E ele então faz uma outra pergunta a ela: para onde você está indo? E aí a Alice ali no filme responde: eu não sei para onde estou indo. Então ele vai dizer: olha, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, se nós não sabemos por que nós existimos, por que nós estamos aqui, para onde as nossas vidas estão indo, nós de fato vamos fazer qualquer coisa nessa terra que não vai nos trazer satisfação, que não vai nos trazer um sentido, um propósito de existência. E nós precisamos reconhecer isso. Eu gostaria de te levar a abrir a sua Bíblia. Você está aí em Eclesiastes, então volta aí 2 livros e você vai abrir no Salmo de número 139. Salmo de número 139. Eu creio que muitos dos problemas que nós estamos vivendo nesse presente século, dessas doenças emocionais, depressão, estresse, ansiedade, eu acredito piamente
que tem muito a ver com a questão de que o homem tem se desligado do seu Criador, tem desligado do pensamento da existência de um Deus. E o Salmo 139 ele vai confrontar o que nós vemos por aí, que a nossa vida ela não tem propósito, ela veio do nada e ela vai para o nada. Nós somos fruto do acaso, evoluímos de um macaco. Isso é ridículo quando é confrontado com a palavra de Deus. Quando nós até mesmo estudando os meios científicos, é necessária mais fé para nós acreditarmos na evolução, de que viemos de um macaco, do que nós viemos de um Deus sábio, Criador, que criou tudo de um modo perfeito, com um plano soberano. E Salmo 139, Davi vai dizer assim a partir do versículo 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância é informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E ele vai concluir dizendo: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Olha, Deus nos criou e Ele nos criou com um propósito maravilhoso. Ele nos criou para nós vivermos no relacionamento com Ele, para que as nossas vidas possam glorificá-lo. E isso por meio de Jesus Cristo. Até aquilo que lá no Éden o homem perdeu por causa do pecado, Jesus Cristo veio ao mundo e ali na cruz Ele reconciliou o homem com o seu Criador, para que através de Cristo nossa vida já tenha um sentido, a nossa vida já tenha um propósito nesta terra, que é viver cada dia, cada manhã, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, para a glória de Deus, aguardando o dia que Ele virá nos buscar, ou que nós seremos recolhidos dessa terra, para passarmos a eternidade com Deus. E eu vou aqui dar o meu testemunho pessoal. Eu sei que existem muitas crenças, muitas religiões, muitas filosofias, mas eu vou dizer algo para vocês que eu creio, que eu reconheço com a minha mente, e que eu sinto e eu vivo, eu experimento com a minha vida, de que quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, quando eu ainda tinha 11 anos de idade, quando eu reconheci que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e passei a segui-lo, eu tenho um propósito a cada dia, a cada ano, a cada aniversário, que é de viver intensamente para a sua glória, que é para cumprir a sua vontade. Mas eu posso deitar a minha cabeça cada noite no meu travesseiro sabendo que se no outro dia eu não acordar aqui nessa terra, ou que se Cristo voltar como as Escrituras prometem, eu vou estar por toda a eternidade com Deus. E esta é uma grande, como a Bíblia vai dizer, uma bendita esperança. Isso me faz saber por que estou aqui. Isso me faz saber para onde eu estou indo. Isso me dá um sentido. Isso me dá um propósito. Isso me acalma em meio às tempestades. Isso me alegra em meio às dificuldades. Isto renova as minhas forças. Renova os meus ânimos, para que eu possa viver a cada dia para o Senhor. E Paulo também vai dizer isso em 1 Coríntios 9, 25, tudo faço por causa do Evangelho. Ele vive intensamente por Cristo, ele sofre intensamente por Cristo, mas no fim da sua vida ele vai dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa já me está reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, porque sua vida teve propósito. Jesus Cristo veio a este mundo, o Verbo se fez carne, e ele diz em João capítulo 6, porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade do Pai que me enviou. Ele viveu aqui sabendo que o seu destino era a cruz. Ele sabia que ele iria morrer pela humanidade, mas ele também sabia que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas quando ele morre na cruz, ele grita, está consumado. Ele diz, está completo, ou seja, eu completei também a minha carreira. Eu cumpri o meu propósito. E nós precisamos compreender qual o propósito do Senhor
para as nossas vidas aqui nessa terra, é glorificá-lo, é viver para a sua glória por meio de Cristo. Mas eu quero te levar novamente a Efésios capítulo 5, novamente para Efésios capítulo 5, que se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, nós então, estando agora em Cristo, como é o contexto de Efésios, Paulo vai dizer, versículos 15 a 17, complementando agora: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, porque nós devemos remir o tempo, aproveitar bem o tempo, aproveitar as oportunidades da vida. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós precisamos, uma vez que entregamos a vida a Jesus, estarmos sempre na presença de Deus, procurando compreender qual a vontade dele para as nossas vidas. Por que que nós estamos aqui? Por que que ele permite mais um ano de vida? Por que ele nos permite acordar? Por que que ele quer usar as nossas vidas para a sua glória? Almas a serem alcançadas, propósitos a serem cumpridos. E às vezes nós, mesmo conhecendo a Cristo, podemos às vezes nos desviarmos dos propósitos do Senhor, pararmos na vida, estagnarmos na vida, ou nos perdermos nessa correria louca do mundo, ou ficarmos tão ansiosos com o futuro, que nós nos esquecemos que Deus quer nos usar no dia de hoje para a sua glória. Então nós precisamos entender que para que nós possamos aproveitar bem o nosso tempo, primeiramente vai depender da nossa visão. Qual que é o nosso destino? Por que estamos aqui? Qual a finalidade das nossas vidas? Senão nós vamos ficar perdidos, sem saber para onde nós estamos indo. Mas em segundo lugar, não apenas depende da nossa visão, mas também depende da nossa decisão. Depende da nossa decisão. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, nós temos ali a história de Marta e Maria. E é muito, eu gosto muito dessa passagem. É interessante observar que muitos criticam a Marta. Para que você entenda aí o contexto, Jesus está na casa de Marta e Maria. A Marta está preocupada em servir a Jesus, e certamente os convidados que ali poderiam estar por causa de Jesus, que atraía muitas pessoas, e ela está preocupada em fazer um café, talvez está com um bolo lá no forno, e a Maria, sua irmã, em vez de ajudá-la a servir, ela está sentada, mas aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo com Jesus. Chega um ponto que Marta chega brava e ela se dirige a Jesus dizendo: Jesus, você não se importa que a minha irmã fique aí sentada e eu esteja aqui a servir sozinha? E a pergunta dela é justa, porque ela estava ali preocupada em servir a Jesus, em dar a melhor atenção. E nós às vezes a criticamos sem imaginar, porque de fato quando nós recebemos alguém em nossas casas, nós queremos tratar da melhor forma possível, queremos servir o que temos de melhor, não é isso? E é o que Marta está querendo fazer. Só que Maria, ela está tendo que tomar uma decisão. Eu vou preocupar em fazer um café, em colocar um bolo no forno, ou eu vou aproveitar essa oportunidade ímpar, porque Jesus Cristo está na minha casa. E eu posso aprender com Ele. Eu posso me assentar aos pés deles e ouvir aos pés dele e ouvi-lo. E ela faz a sua decisão. Eu prefiro estar aqui sentada, mesmo que a minha irmã vai chegar e vai me criticar. E olha, ela é defendida por Jesus, porque Jesus não vai dizer que a Marta está errada por querer servi-lo, mas ele vai dizer assim para Marta: Marta, Marta, você está inquieta e te preocupas com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte. É uma questão de decisão. É uma questão de escolha. Às vezes nós não vamos ter tempo para tudo. Mas nós precisamos saber escolher, fazer decisões, ter prioridades. Precisamos definir o que é mais importante para as nossas vidas. É passar tempo com Deus, meditando na sua palavra, ou é passar tempo nas redes sociais? É passar tempo na frente de uma televisão, ou é passar tempo conversando com a nossa família, brincando com os nossos filhos? Nós precisamos saber a cada dia, a cada ano, através de planos, propósitos, planejamentos, o que é mais importante, o que é prioridade para nós, para que nós saibamos falar não ao que precisa ser falado no momento,
para que nós não nos desviemos dos nossos planos, nossos propósitos, aquilo que faz sentido, aquilo que é de mais valioso para nós. E Maria, ela faz isso, ela escolhe e toma a decisão de aprender com Jesus em vez de servi-lo naquele momento. E Jesus fala, ela fez a melhor escolha, ela tomou a melhor decisão. Então não é questão de nós não termos tempo. Às vezes nós nos desculpamos, eu não fiz isso porque eu não tinha tempo. Não é que não temos tempo, é que não era a nossa prioridade. Então aquilo que se torna a nossa prioridade, nós vamos arrumar um tempo. Então pode ser que nós estamos desperdiçando nosso tempo, jogando tempo no lixo, porque nós não estamos tendo a prioridade correta, estamos tomando decisões erradas em administrar e utilizar bem o nosso tempo. Então, para que nós possamos aproveitar bem o nosso tempo, vai depender da nossa visão, vai depender da nossa decisão, mas em último lugar, vai depender da nossa ação, vai depender da nossa ação. Como ilustração para isso, eu gostaria de trazer somente uma outra história que é conhecida, que é a história de Zaqueu. Zaqueu, nós sabemos que ele era ali o chefe, né, dos publicanos. Ele, na verdade, ele tinha um bom lucro, de uma forma corrupta, desonesta, né? Ele sempre pegava a mais do que ele deveria passar de impostos para Roma. Então ele era um homem mal visto na sociedade, e ele chegou ao ponto de ter um propósito, de dizer, eu quero ver quem é esse Jesus que todo mundo está falando. E Jesus estava entrando ali em Jericó, e ele disse, olha, eu quero ver Jesus. E ele fala, eu quero ver Jesus, né? É o seu propósito, ele está decidido porque ele vai para ver Jesus, mas logo ele é ali confrontado. Aparecem os desafios, os obstáculos. Por quê? A multidão está vindo com Jesus. E duas coisas, certamente as pessoas não gostavam dele, ele não era bem visto, não iam deixar ele aproximar de Jesus. Mas, em segundo lugar, assim como eu, ele era um homem muito pequeno. E muito pequenininho, como queria conseguir enxergar Jesus? Então, naquele momento, ele poderia ter ficado parado ou voltado para sua casa e não ter visto Jesus, como era o seu propósito. Mas a Bíblia vai dizer que ele age em busca do seu plano, do seu propósito, baseado na sua decisão. Ele dá um jeito. Ele sobe ali numa árvore e ele consegue ver quando Jesus passa. E para sua surpresa, Jesus manda ele descer e vai até a sua casa. Então, às vezes nós observamos que nós podemos até ter um propósito, nós podemos até estarmos decididos, mas aí quando nós começamos a ir em busca desse propósito, começamos a agir, vem os obstáculos, os desafios, e sabe qual que é a nossa atitude? É ficar parado ou voltar atrás. Nós não queremos encarar os desafios, nós deixamos morrer nossos planos, morrer nossos propósitos, deixamos de seguir avante. O que Zaqueu faz? Ele dá um jeito, ele sobe na árvore e ele tem ali o seu propósito cumprido, o seu propósito realizado, ele age. E às vezes nós precisamos de ação, parar com as desculpas. Não tenho tempo, está passando rápido demais. Está nada. É nós que não estamos sabendo aproveitar bem o nosso tempo. É nós que não estamos sabendo tomar as decisões corretas em relação ao nosso tempo. É nós que estamos permitindo que o tempo nos domine, não que nós possamos ter ali uma administração boa do nosso tempo. Então nós precisamos ser confrontados e precisamos nos combater. Se nós não estamos satisfeitos com a nossa vida, com a forma que temos usado o nosso tempo, nós precisamos então considerar como nós temos vivido, e vai depender de uma mudança de visão, vai depender de nossa decisão e vai depender de colocarmos em prática da nossa ação. Parar de falar e começar a fazer, e mesmo que venham os obstáculos, seguir avante. E eu gostaria então de concluir essa mensagem lendo com você em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, porque eu espero que essa mensagem possa colaborar para muitas ações, decisões, atitudes na sua vida que te leve a aproveitar melhor o tempo que Deus te concede nessa terra. Porém, tudo que você planejar para essa vida, para essa terra, nada vai se comparar com o que está aqui em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, que diz assim: porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia
da salvação. Olha, se você ainda não entregou a vida a Jesus, você pode alcançar tudo nessa vida aqui na terra, mas a sua vida vai continuar sem propósito. Então, eis agora, hoje, agora, o tempo oportuno para a sua salvação. Aí onde você está, se você ainda não entregou a vida a Jesus, tenha um propósito de vida, e esse propósito começa quando você entrega sua vida, convida Jesus para entrar no seu coração, fazer morada na sua vida, passar a conduzir seus passos, te dar um rumo na vida, uma esperança de vida eterna. Então, eis agora. Às vezes você está adiando, há quanto tempo? Eis agora, é no presente, é hoje que Deus quer que você possa se entregar a Ele. E passe então a aproveitar bem o seu tempo. Mas se você já entregou a vida a Jesus, lembre que assim como o Senhor exige uma vida de obediência, Ele exige que nós possamos aproveitar bem o nosso tempo aqui nessa terra. E como nós temos vivido, como temos aproveitado o nosso tempo? Não o desperdice, ele é valioso. Olha, o tempo, ele vale mais do que tudo. O tempo, ele exige uma finalidade, é ser administrado para que ele tenha sentido e propósito, mas o tempo ele não volta. Então que nós possamos ter essa visão, que saibamos tomar as decisões corretas, para que nós coloquemos em atitude, na prática, essas decisões que nós temos tomado, apesar dos obstáculos, para que nós possamos viver intensamente e possamos viver satisfeitos, felizes, porque temos aproveitado bem o nosso tempo, a nossa vida, as suas oportunidades aqui nessa terra. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.